trabalhar com a cabeça desses jogadores, né? Porque é tanto tempo sem perder dentro do Campeonato Brasileiro, né? Era uma invencibilidade de 18 jogos. Como é que faz agora para reunir essa turma toda? Até porque na quarta-feira já tem outro jogo importantíssimo, né? Copa do Brasil já vira a chavinha. Bem, isso é o trabalho meu agora, que tem que existir, né? O trabalho do comandante nessas horas é que tem que pôr o navio no prumo, no caminho certo, não é um descuido, uma saída do prumo que vai fazer a gente perder a rota. Nós tínhamos antes do jogo 39 pontos a disputar. Se nós vencêssemos todos os 39, nós íamos fazer 95 pontos, coisa que a gente sabe que é praticamente impossível, quase impossível. Então a gente vai perder, vamos perder mais 10, 12 pontos ainda. Ninguém vai ser perfeito de vencer todas as partidas, né? A gente tem que ter estrutura, tem que ter alicerce, tem que ter costa larga para absorver o impacto grande de uma derrota, e isso sou eu o culpado, porque quarta-feira eu cobro eles para fazerem um jogo bom e vencerem. Então eu não posso de forma alguma vir aqui culpar A, B ou C, porque nós perdemos. A derrota, ela cabe ao treinador. Então eu assumo a derrota, assim como ajudei algumas vitórias. Hoje as próprias trocas não foram tão eficazes, e nós, mesmo jogando bem, eu acho que nós jogamos um bom jogo, fomos superiores em todos os quesitos de uma partida de futebol, mas pecamos. Quando tínhamos o jogo à mão e o adversário não criava oportunidades de gol e se abriu, claro, os contra-ataques, nós perdemos de fazer o segundo, e numa saída de bola, então quando você está com o time saindo, nós erramos um passe e tomamos uma bola por dentro, onde os laterais já estavam prontos para começar a jogada, tomamos o gol. O outro gol é consequência, lógico, desse gol, um rebote mal marcado, cruzamento, o Atlético Goianiense acabou fazendo o segundo gol. Mas, repito, no campeonato de regularidade existem tropeços, e nesses tropeços a gente tem que saber recomeçar. Perdemos uma invencibilidade de 18 jogos, doloroso para todos, e sem dúvida nenhuma, para o torcedor principalmente, eu sei, mas a vida continua, e amanhã, hoje já recomeçamos no vestiário o trabalho. Nós temos que empunhar a bandeira da vitória, de ganhar novamente e seguir assim. Quando houver tropeço, a gente tem que saber administrar, ter as cobranças internas como a gente vai fazer, e ter a responsabilidade maior. E assim, sabe, às vezes a gente não entende as obras de Deus assim no primeiro momento, o que acontece. A gente se revolta, fica bravo por isso, por aquilo, mas tudo tem um motivo na vida. Então eu tenho muita fé que as coisas acontecem para te abrir o olho sobre algumas coisas, e quem sabe essa derrota de hoje ela sirva-nos para abrirmos o olho nesses 50 dias que faltam de campeonatos para nós. Então se pode ter certeza que dessa derrota nós vamos fazer virar vitórias, como a gente vinha fazendo. Pode o torcedor estar triste, chateado, mas não perca a confiança. A gente precisa de você junto com a gente nessa empreitada que a gente está. Acidentes vão ocorrer, como aconteceu hoje, mas a gente promete a vocês deixar a vida, deixar o espírito, a alma lá dentro. Às vezes você não consegue 100%, mas nós vamos tentar. Boa noite, Cuca. Aqui é o Vital da Rádio Inconfidência da Rede Minas. O time numa reta final de temporada havia de fato uma longa invencibilidade, mas você já havia dito há algumas rodadas que não seria possível vencer todos os jogos, e hoje veio esse resultado negativo. As ausências, Cuca, que estão começando a pesar um pouco mais nesse momento, podem de repente ter definido hoje o jogo, ou foi mais mérito mesmo do adversário? Uma noite infeliz do Atlético. Obrigado. Não, eu acho que nós fizemos um jogo difícil aqui, muito difícil, mas controladíssimo.
você vê, nós fizemos o gol com 13 minutos por aí e tínhamos o controle do jogo total. O Atlético não tinha criado nada, a torcida já estava cobrando o time deles quando a gente errou numa saída de bola e tomamos o gol. Nós tomamos o gol, nós erramos. Então, a partir desse lance, lógico que cria uma instabilidade grande e motiva todo o adversário e originou até o segundo erro nosso e o segundo gol que a gente tomou. É difícil tomar 2 gols nos jogos e aconteceu. Então eu não acho que os desfalques fizeram a diferença. Acho que o nosso time é um grande time, o que entrou, as opções nossas foram boas. Às vezes acontece do cara não jogar tão bem, mas é hoje. E aconteceu hoje. Amanhã é outro jogo, quarta-feira, domingo Cuiabá, quarta-feira de volta, sábado Flamengo, e nós vamos levantar, empunhar e estar com a guarda alta de novo, pode ter certeza. Cuca, boa noite para você, Thaís Santos da Rádio 98. O Atlético Goianiense hoje se comportou de uma maneira diferente, não é um time que costuma jogar com as linhas tão baixas, tão recuado, né, esperando tanto o adversário, ainda mais dentro de casa. Então foi uma observação que o Eduardo fez sobre o time do Atlético. Eu queria que você analisasse, né, que você falasse, porque o Atlético me parece ter uma dificuldade muito grande de criação, de finalização, quando pega essas equipes que jogam muito fechadas e que têm uma certa qualidade defensiva. Queria que você falasse sobre isso e o que fazer daqui para frente, porque conhecendo essa dificuldade do Atlético, como foi contra o Palmeiras, hoje contra o Atlético Goianiense, a tendência é que as equipes elas se comportem cada vez mais assim daqui para frente com o Atlético. Sim, eu entendo a tua pergunta, eu concordo com ela em grande parte, mas nós perdemos o jogo depois de estarmos ganhando. E aí a gente tinha o contra-ataque aberto e perdemos 2 oportunidades claras para fazer o 2-0. Então, lógico que todos os times têm dificuldade quando as linhas jogam baixa, todos os adversários eles jogam diferente com a gente, passam blocos muito mais defensivos, explorando o contra-ataque, a gente sabe disso. Porém, nós tínhamos 1-0 e tomamos o gol numa saída de bola nossa que geralmente a gente não erra. Eu acho que foi uma das primeiras ao longo de todos esses jogos que a gente teve esse erro atrás. E nos custou caro, né? E a gente tem que saber administrar isso e dentro das características que a gente tem, saber que outros jogos assim vão acontecer, com equipes recuadas, jogando no contra-ataque, e a gente tem que saber se posicionar, como a gente fez aí ao longo de toda essa temporada. Esse então, o Cuca, Fala, Cuca, boa noite. Falando com a gente aqui, o Cuca na entrevista coletiva, ô Cirilo.